Os diretores de cinema são as mentes criativas por trás de algumas das maiores obras cinematográficas. No entanto, muitos deles carregam histórias e curiosidades inusitadas que o público em geral desconhece. Desde métodos de direção excêntricos até decisões polêmicas no set, essas curiosidades revelam lados inesperados dos cineastas mais famosos do mundo. Hoje, mergulharemos em fatos curiosos e intrigantes sobre esses diretores icônicos. Stanley Kubrick, conhecido por filmes como O Iluminado e 2001, Uma Odisseia no Espaço, possuía uma obsessão notória por detalhes e perfeição. Durante as filmagens de O Iluminado, ele fez Shelley Duvall repetir uma única cena mais de 100 vezes, até que estivesse satisfeito com o resultado. Essa abordagem exaustiva levou a atritos no set, mas também rendeu algumas das performances mais intensas do cinema. Apesar de ser o mestre do suspense, Alfred Hitchcock possuía medos surpreendentemente banais. Ele tinha uma fobia de ovos, conhecida como ovofobia, e nunca os consumiu. Hitchcock descreveu a gema de um ovo como algo repulsivo, comparando-a a uma substância aterrorizante. Esse fato curioso revela o lado humano e excêntrico do diretor, que explorou o medo de maneira única em seus filmes. David Lynch, diretor de filmes como Veludo Azul e da série Twin Peaks, encontrou inspiração para suas obras surrealistas de maneira peculiar. Lynch tem o hábito de meditar 2 vezes ao dia, o que ele afirma ser uma fonte crucial para suas ideias criativas. Além disso, ele mantém um caderno ao lado da cama para registrar sonhos e pensamentos, que muitas vezes acabam transformados em suas histórias cinematográficas enigmáticas. Quentin Tarantino, o célebre diretor de Pulp Fiction e Kill Bill, é conhecido por incluir cenas com pés femininos em quase todos os seus filmes. Esse detalhe peculiar levou à especulação de que Tarantino possui um fascínio particular por pés, algo que ele nunca negou. Fãs e críticos frequentemente apontam essa característica como uma de suas marcas registradas, adicionando um toque excêntrico às suas produções. Christopher Nolan, o diretor por trás de sucessos como A Origem e Interestelar, é conhecido por evitar o uso excessivo de CGI em seus filmes. Ele prefere usar efeitos práticos sempre que possível, como construir cenários reais e realizar acrobacias sem o auxílio de computação gráfica. Durante as filmagens de A Origem, Nolan construiu um corredor giratório para criar a famosa cena de luta em gravidade zero, em vez de recorrer a efeitos digitais. Curiosamente, Steven Spielberg, o diretor de Tubarão, desenvolveu uma fobia de tubarões após trabalhar no filme. As intensas cenas de ataque do tubarão branco marcaram o cineasta, que posteriormente passou a evitar mergulhos em mar aberto. Ironicamente, o filme que ele dirigiu para aterrorizar o público acabou causando um impacto duradouro no próprio diretor. Wes Anderson, conhecido por seu estilo visual único em filmes como O Grande Hotel Budapeste, tem uma obsessão por simetria e paletas de cores cuidadosamente selecionadas. Cada cena de seus filmes é meticulosamente organizada, com elementos dispostos de forma simétrica, criando um estilo visual que se tornou sua assinatura. Esse perfeccionismo visual faz com que os filmes de Anderson se destaquem como obras de arte em movimento. Durante a produção de Taxi Driver, Martin Scorsese enfrentou problemas com a censura devido à violência explícita do filme. Para evitar que o filme fosse classificado como impróprio, Scorsese reduziu a saturação da cor vermelha nas cenas de sangue. Esse truque visual ajudou a suavizar a violência sem alterar o impacto da narrativa. Scorsese mais tarde admitiu que esse episódio o traumatizou, fazendo-o repensar suas escolhas em cenas futuras. Francis Ford Coppola quase sofreu um colapso nervoso durante as filmagens de Apocalypse Now. O filme enfrentou uma série de problemas, incluindo a má saúde do ator principal, Marlon Brando, e desastres climáticos que atrasaram a produção. Coppola chegou a hipotecar sua casa para financiar o filme, e a pressão emocional o levou a declarar que Apocalypse Now quase destruiu sua carreira. No entanto, o filme se tornou um clássico aclamado. Antes de dirigir Titanic e Avatar, James Cameron sempre nutriu uma paixão por explorar os oceanos.
Ele chegou a pilotar um submarino até as profundezas do oceano para explorar os destroços reais do Titanic antes de filmar o filme. Essa obsessão por autenticidade se refletiu em sua abordagem minuciosa para recriar o naufrágio no filme, tornando-o uma das produções mais caras e detalhadas da história do cinema. Apesar de ser um dos diretores mais aclamados de todos os tempos, Orson Welles, o gênio por trás de Cidadão Kane, passou grande parte de sua carreira isolado de Hollywood. Após o sucesso inicial de Cidadão Kane, Welles enfrentou dificuldades com estúdios que interferiam em sua visão artística, o que o levou a trabalhar de forma independente. Ele financiava seus próprios projetos e, muitas vezes, atuava em filmes para poder financiar suas produções mais autorais. Akira Kurosawa, o diretor japonês aclamado por obras como Sete Samurais, não apenas dirigiu filmes de samurai, mas também treinou extensivamente em artes marciais. Kurosawa aplicava seu conhecimento em cenas de luta para garantir a autenticidade dos movimentos e a coreografia das batalhas. Seu comprometimento com a precisão cultural e histórica fez com que seus filmes se tornassem referência no gênero de ação épica. O diretor italiano Federico Fellini, responsável por clássicos como A Doce Vida, era obcecado por interpretar e explorar seus próprios sonhos. Ele mantinha um diário de sonhos, onde registrava detalhes vívidos que frequentemente serviam de inspiração para suas cenas surrealistas e personagens excêntricos. A mistura de fantasia e realidade em suas obras refletia sua própria jornada interior, onde os limites entre o mundo real e o imaginário se tornavam difusos. Antes de criar Star Wars, George Lucas concebeu uma história muito mais complexa, envolvendo uma saga que se estenderia por 9 filmes. Embora o público tenha inicialmente conhecido apenas a trilogia original, Lucas sempre manteve uma visão mais ampla para o universo de Star Wars, que incluía prequelas, sequências e expansões no universo midiático. Esse planejamento detalhado foi fundamental para o sucesso da franquia, que continua a crescer até hoje. Pedro Almodóvar, o diretor espanhol por trás de filmes como Tudo Sobre Minha Mãe, manteve relações complexas com seus atores ao longo de sua carreira. Famoso por sua paixão e intensidade, Almodóvar frequentemente se desentendia com seus colaboradores no set, mas também inspirava performances emocionantes e memoráveis. Sua abordagem visceral fez dele um dos diretores mais respeitados no cinema internacional. Tim Burton, conhecido por seu estilo gótico excêntrico em filmes como Edward Mãos de Tesoura e A Noiva Cadáver, é obcecado por temas de morte, solidão e personagens marginalizados. Desde a infância, Burton desenhava figuras escuras e sombrias, que mais tarde se transformaram nos personagens icônicos que vemos em seus filmes. Sua imaginação sombria e peculiar transformou o cinema em algo mais visualmente ousado e emocionalmente profundo. Os diretores de cinema são mais do que apenas figuras por trás das câmeras, suas vidas pessoais, medos, paixões e excentricidades influenciaram profundamente suas obras. Esses fatos inusitados mostram que, por trás das maiores produções do cinema, há histórias humanas fascinantes que moldaram a maneira como o cinema foi feito. Ao descobrir essas curiosidades, ganhamos uma nova perspectiva sobre os filmes e os gênios que os criaram. Até a próxima!